Estamos começando mais um Brabocast, o podcast do novo aprovado. Aqui a gente compartilha histórias de pessoas que venceram, fala sobre rotina, sobre hábitos e sobre os desafios de quem é estudante para concurso público e quer fazer isso da maneira certa. Começando aqui, faz tempo que eu não gravava. E ao meu lado aqui eu tenho a queridíssima 01, Lorena Fôneger, que hoje veio combinando aqui, veio ornando na paleta. A gente veio combinando. Eu e a convidada de hoje. Boa tarde, né? Boa tarde. Agora é boa tarde. Boa tarde agora. Para quem estiver assistindo, bom dia, boa noite. Boa madrugada. Tudo certo? Tudo certo. A Lorena, que agora, de aluna aprovada, agora está para nomeada. Pois é. O tempo passou e rapidamente. Passou rápido, em cima da nossa cabeça, a gente nem viu. E agora está nomeada, mas vamos ver, né? Tá ganhando milhões aqui, se vai mesmo tomar posse nesse negócio. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Hashtag agora a Lorena não precisa mais de blusinha. Nomeada. Lógico que eu preciso. As ideias sempre preciso. Enfim, hoje a gente tem uma convidada muito especial, alguém que eu tenho certeza que você que está assistindo o podcast aqui, ou está ouvindo o podcast, se estiver só ouvindo, vai gostar muito da história e vai se identificar e principalmente vai sair daqui mais motivado. O intuito desse podcast é trazer informação, mas de certa forma motivar as pessoas também. Então a convidada é uma das tutoras, né? Primeiro foi aluna e aí passou no concurso e virou tutora, que é a Micaela do Carmo Sodré. Isso. De Alto Rio... Na verdade não é, né? Como chama? Vitorinos, Alto Rio Doce. Vitorino... É um distritozinho lá de Alto Rio Doce. Isso. E aqui já tem uma informação. Você vê, a pessoa que mora lá no interiorzinho de Minas Gerais tem condição de competir num concurso, e não importa qual concurso. E a história dela é muito bacana, a gente vai contar um pouco, então seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Muito bom. A Micaela tem uma história de vida interessantíssima. E vocês vão querer conhecer um pouco. Ela vai falar também como é que ela estudava para ser aprovada. Foi aprovada no concurso do INSS e do IBGE, né? Foram os dois concursos. O IBGE é aquele temporário. Sim, mas foi o IBGE e o INSS. E o INSS. E começou nessa jornada de concurso há pouquíssimo tempo, já conseguiu o resultado. Então você que está aí começando os estudos, eu acho que se seguir o que ela fez, já vai ter uma vantagem. Mas me conta aí, por que você decidiu estudar para concurso público? Eu estava querendo uma mudança na vida. Assim, eu estava desempregada, eu tinha tido a minha filha mais nova. E, assim, eu queria alguma coisa... Eu sempre, assim, faço ovo de Páscoa, eu vendo produto, revendo produto. Sempre assim, mas é aquele dinheiro pingado. Nunca certo. Eu nada queria, garantido, assim, nada garantido. Eu queria... vou começar a estudar para concurso para me ter estabilidade. E, assim, poder oferecer uma vida melhor para os meus filhos. Estudo, eu acho que é isso que dá certo. Massa. Então foi tipo o desemprego mesmo, né? Foi desemprego. A falta de dinheiro. Falta de quase dinheiro. todo mundo tem nisso. Dureza. E a falta de estabilidade também. E a falta de nada. Dinheiro, a falta do dinheiro garantido. E essa oscilação, né? Tem mês que ganha, tem mês que não ganha. Aí depois fica desempregado, não ganha nada. E também para proporcionar uma condição melhor para os filhos. Também muita gente que está assistindo aqui fala isso. Que fala, eu queria dar uma escola melhor para o filho. Ou queria dar condição. Então, acho que está meio alinhado com o que todo mundo faz. E aí, qual que era o seu histórico, assim, quando você começou a estudar? Você começou e falou, vou estudar para o concurso público. E aí, qual foi o passo seguinte? Na verdade, assim, eu fiz o concurso do IBGE. Só temporário, que o temporário, para recenseadora. Só que, quando eu fiz o concurso do IBGE, eu vi que era uma possibilidade. Falei, nossa, eu, assim, teve um curso de formação... E eu tirei uma boa nota no curso de formação. Eu prestei bastante atenção no que eles falavam. Levei bem a sério mesmo. Era o curso presencial? de formação era presencial. Legal. E assim, tirei uma nota muito boa no curso de formação. Acho que eu errei uma questão só. Que ano que foi isso? Foi em 2022, que foi o ano do censo. O último censo. Foi o último censo. O último censo que teve. Aí, depois disso, eu comecei a pesquisar concurso do IBGE efetivo. Você nunca tinha estudado para concurso nenhum? Não. Assim, do IBGE, precisava de conhecimentos... específicos, né? Então, eu olhei alguns vídeos na internet de conhecimento sobre IBGE. Mas estudar era ver vídeo. Eu, assim, assisti o vídeo e fui fazer a prova. Fiz a prova, depois fiz o curso de formação. E aí, quando eu comecei a trabalhar no IBGE, eu falei, nossa, talvez isso seja pra mim, sabe? Deu uma confiança, né? Deu uma confiança. Nossa, você acha que isso é uma validação, né? Primeiro, você passou na prova, né? Porque o censo também tem a prova, né? Do recenseador. Depois de aprovado, aí também tem um curso de formação. E aí você tá no meio de outras pessoas, e aí você foi bem na prova, você começa com uma validação,
Quem sabe? Você sempre fala, né? Você passa no primeiro um concurso, passinho de cada vai vez. uma escadinha, porque aí você pega confiança. A confiança muda, porque E você não vai. sabe, né, como que você vai ser em competição, se vai dar certo, se não vai. Pois é, mas aí eu nunca tinha estudado para concurso. Eu comecei naquelas pesquisas que eu acho que todo mundo fica pesquisando. Como estudar para concurso, o que estudar para concurso, qual concurso que vai sair. Concursos 2020. Aí, quando aconteceu isso, eu fiquei sabendo do concurso do INSS. E eu fiz o curso de formação do IBGE em julho de 2022. E depois eu comecei a procurar, pesquisar sobre isso. Assuntos de concurso. Quando eu fiquei sabendo do INSS, falei assim, nossa, é nesse que eu vou focar. Só que eu não tinha ideia do que estudar. Eu nunca tinha olhado um edital assim de concurso. Eu não sabia nada sobre lei. Eu não sabia nada, assim... português eu tinha estudado na escola, então eu sabia, na minha mente. Você sempre estudou em escola pública? Sempre estudei em escola pública. Então, o português eu já sabia na minha mente, então eu não precisava estudar. O português eu destrói. Destrói. Eu não precisava estudar, mas aí eu comecei a procurar formas de estudar. Eu falei assim, eu vou começar a estudar e esse negócio é pra mim, vai ser pra mim. E na época que eu comecei a estudar, eu estava trabalhando no IBGE como recenseadora e, assim, era bem complicado. Porque eu moro no interior. Interior, as casas não são pertinho. Próximas, assim, aquela casinha bonitinha, uma do lado da outra. Eu fiz uma parte de onde eu moro, do centro, eu fiz bastante setores. Eu fiz 5 setores de... Trabalhei em 5 setores do censo. Então, eu peguei 2 setores mais urbanos, lá de onde a gente mora. E os outros 3 foram rurais. Então, assim, casa longe. Andava o dia inteiro. Andava o dia inteiro. E assim, o IBGE, ele tem ele consegue ver, ele mapeia todas as casas, assim, todo lugar que tem telhado, todo lugar que tem alguma construção, ele consegue... ele consegue pelo satélite saber que... Isso, saber que tem construção. Tem alguma Só coisa. que assim, nem sempre é construção. Às Às vezes é um curral. Aí você vai, chega lá. Às vezes é um curral, às vezes é uma casa abandonada, que não existe mais. Tipo assim, só tem a casa lá, não existe mais. Então, assim, era bem corrido pra mim. Porque eu pegava barro, às vezes, corria de vaca no meio do pasto. Era horrível. Não, horrível não. Eu gostei muito, porque eu sou bem falante e eu gostava de conversar com as pessoas. Mas essa parte aí era bem sofrida, sabe? Nossa, era bem custosa. Imagina, mas deve ser uma aventura. E eu gostava, sabe? Eu lembro que teve um dia que eu fui correr da vaca, né? Aí, porque eu tinha que chegar numa casa e essa casa já era abandonada e ao redor só tinha pasto. Aí o rapaz numa fazenda falou assim, olha, a minha neta vai contigo lá te levar, não tem perigo não. Aí a vaca veio e a gente foi correndo. Eu e a neta correndo da vaca. Imagina. Gente. Correr de ganso, é muita coisa. Eu morria de medo. Lembra quando eu fazia umas caminhadas rural? Que eu saía às 5 horas da manhã pra andar? Aí tinha umas vacas lá, eu ficava com medo delas. Nossa, medo. Eita, eu corria também. Vaca, pô. Pois é. E aí você começou a estudar... trabalhando no IBGE. Trabalhando no IBGE como assessadora. Eu comecei a estudar para o INSS, que foi o concurso que estava mais próximo. Na verdade, comprei seu curso um dia antes de abrir o edital. Você fez a live e eu comprei o curso um dia antes de abrir o edital. E aí já me conta, você estava lá e por que você decidiu entrar para o curso? Uma curiosidade minha. Porque... no meu curso. Tipo, você estava lá... E vou estudar para a INSS. Aí você viu o curso. Assim, eu já tinha pesquisado outros cursos, não conheço nenhum. Mas, assim, você prometia que o seu curso era um curso focado no INSS. Sim. E que eu conseguiria fazer o conteúdo dentro daquele tempo de estudo. Que o curso não é tão grande, tá? O método de ensino tinha um método para aprender, fazer revisões. E, assim, eu falei, é esse mesmo que vai ser. Vai ser esse curso que eu preciso dele. Aí eu comprei. Valor não é barato, né? E aí, mas aí o que eu fiz? Eu estava trabalhando no IBGE, falei assim, eu vou investir esse dinheiro agora. Esse dinheiro tem que valer para alguma coisa. Vai mudar meu futuro. Aí eu investi no curso com o dinheiro que eu estava trabalhando no IBGE. Isso. Eu pagava a parcela do curso. Com o dinheiro do IBGE. Legal. E aí você saiu, mas tipo assim, você já tinha local de estudo, material, tipo caderno, caneta, essas coisas. Porque parece bobo, mas... No dia a dia, você precisa de caneta, material, sei lá, um computador? Como é que foi? Olha, eu tinha um computador velho
Aí, no início desse ano também, que eu fiz o IBGE e o INSS, eu tinha entrado na faculdade. Então, eu tinha comprado... O Elinho tinha comprado para mim, meu marido tinha comprado para mim um computador de segunda mão. Aí, eu estava estudando por ele. Só que lá para maio, assim, dura pouquíssimos meses. Lá para maio, o computador já pifou. Eu tinha que entregar até uma prática comum curricular da faculdade. Eu tive até que gravar um vídeo e postar ele no YouTube para poder ser aceito no lugar do trabalho. Aí, eu comecei a estudar pelo celular. Falei assim, eu vou estudar pelo celular. Não tinha local de estudo. Então, o local de estudo era onde? Às vezes no sofá, às vezes em cima da minha cama, sentada fazendo a minha filha dormir, porque eu tenho uma filha de 2 anos. 2 anos agora, né? Na época ela tinha 8 meses. 8 para 9 meses. Caramba. E o mais velho, né? O mais velho tinha... É menino mais velho. Ele tinha 8 anos na época. Um de 8 e um de 8 meses. Um de 8 e um de 8 meses. E aí você estudando no celular, você na cadeira, no sofá, na cadeira... qualquer lugar servia para me estudar. Você Mesa de com cozinha. Foninho, com fone, escutando? Eu comecei a estudar por um fone de ouvido, daqueles que enfia dentro do ouvido, né? Só que comecei a sentir muita dor de ficar com tanto ouvindo videoaula, eu comecei a ficar com dor. Aí meu marido foi e comprou pra mim, ele que é um investidor. Agora eu entendi. Tá aí, inclusive. Ele foi e comprou pra mim aqueles fones. Fone de fora. Isso, que pega exterior, né? O fone exterior. Que dá uma vedada um pouco no ambiente. Isso, e eu consegui ficar mais tempo. Fora da orelha, né? Conseguia ficar mais tempo com ele. Prende na cabeça, né? Aí eu aproveitava todo o meu tempo, porque foi 2 meses do edital do INSS, acho que foi 2 meses e meio. Do edital do INSS até o dia da prova. Eu falei assim, nossa. Do zero ela pegou um dia antes o curso. Então quem tá assistindo aqui tem que ter essa noção. Ela pegou o curso, ela entrou na nossa turma, né, na mentoria que a gente vende, um dia antes do edital. Isso. Então, e esse concurso, eles mexeram, fizeram uma portaria para diminuir o prazo. Normalmente o prazo em concurso federal é 4 meses até a prova. Mas o INSS, como eles tinham uma certa urgência, eles diminuíram o prazo, ficou menos, acho que 2 meses e pouquinho, até a data da prova. Então, você tinha 2 meses e pouco, um celular e um fone, vai. Um fone. Na época ainda era um fonezinho ruim. 2 para balançar. Uma para balançar e um para corrigir. E o IBGE para trabalhar. E o IBGE para trabalhar. E a faculdade, que ela ainda E a faculdade, que eu tinha... Porque assim, antes da prova do INSS, eu fiz as provas da faculdade. Aí assim, enquanto eu trabalhava no IBGE, acontecia assim, de às vezes eu terminar uma área, e naquele intervalo de pegar outra área, eu ficava alguns dias em casa. Aí eu aproveitava, tanto para cumprir as coisas da faculdade, quanto para estudar para concurso. Minha mãe, assim, era sensacional. Sempre me ajudou muito, porque o Elinho trabalha fora e eu não tenho, assim, eu e meus filhos dentro de casa durante a semana. Então, não tem muita gente, assim... Tem margem para deixar com alguém, né? A minha mãe, assim, que me ajudava, sabe? E aí, beleza, você começou a estudar um celular e um sonho, né? Um celular e um sonho. E aí, começou ali... E aí você assistia as videoaulas? Assistia as videoaulas enquanto eu estava fazendo meus afazeres de casa. Tá, conta aí, qual professor que você mais gostou? Professor Marquinhos. Professora Mônica também. A doutora Mônica. Nossa, ela é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. Inclusive, no dia da prova, porque vocês fizeram um pós-edital, né? Para incluir as matérias que vieram depois. E assim, como eu tinha um curso todo para assistir, eu acabei assistindo nos últimos dias as videoaulas dela falando sobre as matérias que foram incluídas. O que entrou de novo. O que entrou. As atualizações. As atualizações. Porque teve atualização. Na hora da prova, parecia que ela estava falando no meu ouvido as respostas, sabe? Nossa, é muito interessante. Ela é muito boa. É muito boa. Ela regravou esse curso, tá melhor ainda essa versão. Eu falo isso, eu estava conversando isso outro dia com o Ivan. Do tom, já te falei isso também, o tom de voz, a igual voz o Max é agradável. de Atualidades. Quando o professor ele tem um tom de voz diferente, eu acho que isso fixa. Eu também tinha alguns professores que a hora que eu ia fazer a prova parece que eu ouvia eles. Porque eu acho que é essa diferença, né? Mas é dinâmica, professor, tem a manha, tem o sambalelê, sei lá como chama, somebody love. Ixi, agora... Você ainda tá sob efeito do negócio, Não, né? somebody love. Você sabe, Luana, na sua idade, essas brincadeiras aí, você não vem, não. Mas aí conta mais, aí você tava estudando e assistindo as aulas. Assisti as aulas. Quando eu chegava para sentar para estudar, porque eu também reservava um tempo para poder estudar.
quando eu chegava a sentar para estudar, eu já tinha me familiarizado com os assuntos que eu ia pegar para estudar, sabe? Olha que poderoso isso. Eu conseguia familiarizar. E assim, eu acho que o professor tem muita didática. Ele tá ali, tem um propósito para ele estar ali. Sim. Ele estudou e ele sabe fazer assim, comparações que o seu cérebro consegue entender, sabe? Ele esquematiza a informação para ficar mais fácil. Então, olha que legal que ela falou. Eu assisti às aulas, ouvi as aulas, mas quando eu ia estudar, ou seja, em momentos diferentes, e a gente fala um pouco sobre isso, né, no método, que é essa etapa de entender, né? Uhum. Essa parte de, às vezes, você ouvir uma aula, alguma coisa, às vezes até quando tá fazendo outra tarefa, é ótimo para entender. Uhum. Mas depois tem a hora de estudar mesmo. É a hora de estudar. Né? Que é a hora bunda cadeira, como diz o Alexandre Meirelles, que é sentado na cadeira ali, estudando de fato, né? Aí, quando eu sentava para estudar, eu anotava os pontos, assim, porque quando a gente já tem uma ideia daquele assunto, a gente consegue esquematizar aquele assunto. Então, eu já sentava... Muito mais fácil. Eu sentava, esquematizava, tentava... Como eu posso falar? Datas, períodos, eu fazia tabelas. Eu sempre, assim, me organizava desse jeito. Assuntos parecidos, eu fazia flashcards, assim. Porque tem vezes que... Depois eu fiquei sabendo disso, mas, assim, na época eu me confundia, mas eu não sabia ainda o porquê. É porque o examinador, ele coloca, às vezes... palavras, por exemplo, descentralização e desconcentração. São coisas simples para você entender, mas acaba te pegando umas coisinhas assim, meio boba. Tem que ter uma setezinho na hora ali, senão você pode errar. Então, sempre que eu tinha dúvida de alguma coisa, eu fazia um flashcard sobre aquele assunto. Isso é direito administrativo, né? Descentralização. Aí, sempre que eu tinha alguma dificuldade, eu esquematizava aquele assunto de forma que eu pudesse compreender melhor. Datas, períodos, prazos... Como eu já disse, dificuldade em algum assunto, eu tentava esquematizar, fazer pequenos mapas mentais, sabe? Isso daí é muito poderoso. E fazia no caderno? No caderno. Caderno não, normal. Caderno, com linha. Caderno com 10 matérias, eu dividi ele. Assunto de tutelas não entrava na minha cabeça. Mas olha, eu assisti a aula. Mas não entra na de ninguém. De ninguém. Mas aí, depois que eu fiz o mapa mental, ele entrou. Facilita, né? Que aí eu fui lá e falei, não, agora eu vou entender essa geringonça aqui. E aí eu fui fazendo. O primeiro que eu fiz não ficou bom. Lembro que depois eu refiz, falei, não, ainda não acertei. E aí depois, nunca mais eu errei uma questão. O erro é a pessoa tentar fazer esse esquema quando ela nem entendeu o assunto. Isso. Então é tipo, você guiar, igual alguém te pede uma orientação num caminho, você guiar alguém, mas você não sabe o caminho. Então você tá ali, você tá tentando resumir um assunto que você não domina. Então o ideal é que você já tenha um pré-contato e depois vai fazer esses esquemas. E aí ele vai melhorando. E até entrou uma aluna em contato comigo esses dias, falando comigo se tem que fazer flashcard de toda a aula que assistir. Falei assim, flashcard é uma forma de você conseguir entender algum conteúdo que você tá com dificuldade. Se você fizer flashcard de tudo... Assim, eu acho que também você tem que ter um entendimento maior sobre aquilo. Para você poder montar o que realmente vale a pena fazer, né? O custo-benefício. Porque assim, se você fizer flashcard de tudo, eu acho que você nem vai conseguir ver aquilo tudo, sabe? Então, tem matérias que você vai absorver com mais facilidade e tem matérias que você vai ter mais dificuldade para absorver. Talvez essas matérias valha a pena fazer um mapa mental, vale a pena fazer um flashcard... Fazer alguma tabela, priorize aquele conteúdo. Não, total. E nesse caso, por exemplo, de flashcard, como que era o seu flashcard? Era papel físico? Papel. A4, com sulfite eu comprei papel mais grossinho. Sim. Na papelaria. E cortou os cartões? Eu comprei folha. E cortei os cartãozinhos e escrevia. E como é que era o seu flashcard? Às vezes eu escrevia, por exemplo, o princípio da Seguridade Social. Aí no verso... No verso, eu, assim, colocava... alguma dica, respondia aquilo lá e tentava sempre revisar aqueles conteúdos. Mas assim, eu sempre fazia naquelas coisas que eu tava com mais dificuldade. Legal. Eu não... E onde você aprendeu isso? No curso. Não só para levantar a bola, né? Senão tem que vender curso também. E é legal falar isso, porque isso é um negócio muito poderoso. Agora a gente fez a revisão farol, né? Os alunos estão gostando muito, a gente pensa em fazer depois os cartões físicos. Então, que o pessoal que está entendendo, ela falou flashcard, cartão de memória. É um cartão no qual, num lado, na frente, você coloca a pergunta ou conceito e no verso a resposta. O ideal é que você tente responder sem virar. Então, você vai se esforçar para recuperar essa informação. Tem todo o embasamento científico da recuperação da informação
para depois você olhar a resposta. E com o passar do tempo, você começa a perceber o quanto você memoriza muito mais com pergunta aberta ou conceito de flashcard. É o que tem maior evidência científica de que realmente traz resultado na aprendizagem. Pois é, na hora dessa revisão ativa, eu também gostava, assim, acho que foi um dos principais para mim, a revisão ativa. É claro que questão também é muito importante, mas quando eu chegava a fazer questão é porque eu já tinha aquele conhecimento, assim, eu já tinha aquele conhecimento e fazia questão para testar aquele conhecimento que eu já tinha adquirido. Isso. Então, eu sempre fazia revisão ativa. Eu tenho um caderno, tá até lá no carro até hoje. É mesmo? Tá ali no carro que eu tô. Que eu escrevi, assim, eu escrevia tudo que eu lembrava da aula de Seguridade Social. Assim, eu tentava fazer a revisão quinzenal. Às vezes eu fazia até antes, assim, porque... Para não ficar muito tempo. Para não ficar... como eu tive pouco tempo para estudar, então às vezes eu fazia assim no final de semana. Todo final de semana eu fazia essa revisão ativa de tudo que eu tinha estudado. E às vezes eu conseguia lembrar, assim, de coisas bem iniciais da matéria, sabe? Legal, né? É muito bom. Dá muita confiança. Dá muita confiança. Aumenta a confiança depois. E a gente consegue guardar o conteúdo com mais facilidade também. É difícil para começar, mas depois a gente tem mais facilidade para conseguir guardar aquele conteúdo, sabe? E me conta aqui, quais são os princípios da Previdência Social? Ai, meu Senhor do Pai Eterno. Ah, não. Agora não está. Nossa Senhora. Eu só lembro na hora da prova. A prova, ela estava menos nervosa do que Nossa, eu tô mesmo. Eu falei, respira aqui, tranquilo. E é legal, só para o pessoal entender, quando a gente começou aqui, a Micaela estava nervosa e agora já está mais tranquilo, eu sei, porque é normal, o podcast a gente vai relaxando. Mas é legal trazer gente que fica nervoso na câmera, porque é gente real, igual você que está aí. Porque assim, eu posso vir aqui e trazer um especialista ou alguém que eventualmente já passou, mas que agora também tem mentoria, tem curso, e aí fica um pouco mais mecanizado. Tipo assim, a pessoa conta, mas ela está mais defendendo alguma coisa que ela acredita, ou que tem no curso dela, ou não sei o quê. Agora, você é um depoimento puro de alguém que passou e como é que fez. Por isso que eu gosto de trazer a história de alguém assim, que estava lá no interiorzinho lá de Minas Gerais, e num distrito, né, de Alto Rio Doce. Vitorinos, Alto Rio Doce. Que é pequenininho. Então, assim, tinha um celular, um sonho, 2 filhos para criar, um trabalho para conciliar, a faculdade. Então, é o que eu acho que no fim é muito mais fácil para eles que estão assistindo ou ouvindo agora se espelhar em alguém que é mais parecido. Porque tem gente que vem aqui e nada contra. Mas, pô, estrutura, família apoiando, o pai era não sei o quê, o tio era desembargador, e aí estudou, mas aí eu já fui direto pro concurso tal. Mas como você fazia? Não, eu estudava 12 horas por dia. Nossa, nem tinha isso. Mas nunca. Possível. Então, só para o pessoal entender o contexto, por isso que é legal trazer alguém com a história parecido com muitos que estão aí na luta de concurso público, não só com uma elite, que às vezes tem alguns privilégios. Assim, apesar da minha família me apoiar, eu não tinha, assim... Eu não procurei os tutores, mas eu acho que devem procurar porque normalmente... Porque eu sou uma tutora. Mas assim... Agora eu sou uma, preciso garantir. Não, mas sabe eu vou te falar uma coisa. Outro dia na mentoria, eu não conversei com você, eu tava para conversar aquilo com a Lorena. Mas é bom você ter uma pessoa com a visão por fora do que aquilo que você tá vivendo. E assim, tem vezes que eu falo alguma coisa pro aluno que é uma coisa simples. Aí ele fala, nossa, é isso mesmo, nossa, que legal. Às vezes o aluno tá ali, a gente tá dentro do problema. Tá batendo cabeça ali com uma coisa que é tão simples, e aí você fala, ele fala, nossa, é verdade. Foi o exemplo que eu dei na mentoria do aluno que estava procurando a resposta do simulado no Google. Eu falei, mas você já olhou o simulado comentado? Ele, nossa, esqueci. E ele já está no curso faz um tempo. E aí, mas a pessoa às vezes está tão assim, né, envolvida, que ele esquece, não consegue. Aí ele falou, nossa, desculpa, eu vou ler o comentário. Nervoso, mas só para entender, o simulado que a gente manda para os alunos tem o comentário, depois tem o gabarito e o comentário, porque a gente sabe que questão comentada ajuda muito a gente a aprender. E aí o aluno estava procurando no Google a resposta, ele está lá, pronto. E aí ele ainda estava com dúvida na resposta. Ele falou assim, mas Lorena, não é, olha para você ver. Aí eu peguei e fui olhar o comentário para responder ele. Aí eu falei, gente, o comentário tá muito claro. Ele não tá vendo o simulado comentado. Quer ver? Aí eu falei com ele, ele falou assim, nossa, é verdade. Então, assim, olha como que é uma coisa bem simples, que às vezes o aluno fica em dúvida e os tutores podem ajudar. Fica em dúvida de revisão e aí então, a hora que sabe você qual que é o risco? Ficar muito difícil. Tipo assim, você tá com uma dificuldade, uma dúvida. Pensando, será que eu estudo? Tem gente que às vezes manda para mim, pô, Matheus, eu só tenho o período da noite, qual período que eu estudo? Você já tem a resposta. E aí, mas às vezes ele quer ouvir de alguém, mas a pessoa fica insegura e ela trava, e ela para.
Então, às vezes você tem lá, igual a gente tem aqui os tutores, que é uma coisa que eu acho que faz muita diferença a pessoa mandar uma mensagem e falar, cara, eu tô com dificuldade aqui, como é que eu faço aqui? E aí o tutor é alguém que estudou para concurso público e foi aprovado, né, tipo assim, passou pelos mesmos desafios. E a gente que está de fora, não fica muito fácil de resolver o problema dos outros? Muito mais fácil. Assim, às vezes é você coisa olha simples. E fala, nossa. Faz desse jeito. Ou então eu te proponho fazer desse jeito. Para não falar que... E aconteceu uma coisa curiosa, né? Conta aí o que você mudou de opinião, de qual concurso estava fazendo. Pode contar os detalhes. É porque eu já estava vindo estudando há algum tempo para o TSE. Só que o TSE mudou para nível superior. E eu ainda estou cursando nível superior. E eu estava fazendo simulados, eu estava indo bem nos simulados. Falou. Aí começou a me dar uma frustração enorme. Porque eu pensei, e se eu passar nesse concurso dentro das vagas? Porque até então... O meu pensamento era o seguinte, eu vou passar, talvez eu passe para ficar no cadastro reserva. Pode acontecer também de eu nem passar, né? Eu tenho essa possibilidade, pode acontecer. Não. Mas, ao mesmo tempo, eu estava pensando, e se eu passar dentro das vagas, o que eu vou fazer? Que frustração vai ser eu não poder pegar um cargo, porque eu ainda não tenho a faculdade. Aí eu desisti do TSE, assim, mas com o coração na mão, porque eu já estava estudando para ele há mais de um ano. E... comecei a montar um cronograma de estudo para mim do CNU, que foi lançado agora. Eu achava que talvez desse certo, porque como eu já vim estudando português, direito administrativo, direito constitucional, e eu estava indo bem nessas matérias, ia ter que acrescentar realidade brasileira e redação. Eu falei assim, talvez seja melhor eu trocar esse concurso mesmo, fazer esse concurso e pelo menos, quem sabe, eu passo nele e garanto já... Sim, que é nível médio. Nível médio, porque eu ainda não fui chamada no INSS, né? E assim, quando a gente está na espera, pode ser que eu seja chamada. Mas pode acontecer também de não ser chamada, porque os que passaram dentro das vagas já tomaram posse. E a segunda turma também... Acho que foi agora. Foi agora, no mês de janeiro. Então, eu estava, assim, muito aflita com isso, sobre qual concurso fazer, né? Foi. Aí, eu conversei com você na live, você me perguntou para qual concurso, e assim, você clareou a minha mente. E é legal isso, porque, por exemplo, nada contra o CNU, mas a galera, às vezes, está num foco, está num objetivo, já está bem avançado, e aí larga tudo para pegar um outro. No seu caso, eu tinha um motivo, que era a questão do nível superior, mas aí eu te expliquei, porque também o concurso vai abrir, depois tem o prazo, tem não sei o quê, demora. Até homologar. Depois de homologado, vai começar a chamar. E aí você tem o requisito de nível superior é na data da posse. Tem muita brecha para você, de repente, pedir a conclusão de curso antecipada. Tem algumas situações que você consegue. Então, você cola grau antes de terminar o curso. E também, juridicamente, aquilo que eu te falei. A gente pode brigar no caso concreto, questionando a lei. Eu já te falei, até o advogado a gente tem. Então... Nossa, aí não tem como não estudar. E eu acho que é isso. Assim, às vezes a gente está num problema ali, está enfrentando uma dificuldade, e sempre tem alguém que, ou sabe um pouco mais, ou já está nisso há mais tempo, tem uma experiência, já passou pelos mesmos perrengues. E uma das coisas que você falou que eu acho que é legal para quem está aqui, é que concurso a gente só para de estudar nomeado. Depois que você... Eu fui a única a Lorena que fiz... a Lorena gosta de emoção. Porque ela me perguntou na época. Lá no fundo, eu achava que ela ia ser convocada. Eu tinha assim, acho que ela vai ser convocada. Mas como é que eu vou falar isso e depois não é? Entendeu? Então, a minha responsabilidade, quando ela me perguntou, você lembra do que eu te falei? Na verdade, você falou assim, que eu tinha que fazer uma escolha, né? Você falou, você vai ter que fazer uma escolha, porque eu já estava trabalhando aqui, eu corro o risco. Mas quem tinha que fazer a escolha era eu. Mas eu também fiz a escolha porque eu sabia, eu confiava muito que ia ser nomeada. E foi nomeada. Ainda tem mais de um ano para acabar o prazo e eu fui. Então eu sabia que isso ia acontecer. Né? A possibilidade era grande, só que é igual eu falo. Pode acontecer. A gente só para de estudar nomeado. É igual o INSS. O INSS está assim, com uma vacância enorme de cargos. Mais de 20 mil cargos. A fila... Eles estão fazendo várias... Mutirão, assim. Mutirão. Estão pagando bônus para os funcionários. Mas mesmo assim, começou a ter muito mais pedido agora. Então, não fecha. A conta não fecha se não tiver mais funcionário. Mas mesmo assim, eu ainda continuo estudando. Óbvio, porque eu não posso... Isso. E aí, o que eu te falei ainda na live. Falei lá e falo aqui, porque pode ser que ajude alguém. Aí acontece daquela pessoa que passa em 3, 4, 5, 7, 8 concursos, porque ela não para de estudar e depois você vai escolher. Qual concurso? Vamos supor, daqui a pouco você passa no TSE. Eu já queria te contar, o TSE paga muito bem. O
TSE é esse cargo mesmo de técnico, que agora está exigindo nível superior, ele vai pagar 10 mil reais ali iniciais. Então, pô, vou ganhar 10 mil reais. O INSS ganha 6.500, 7 mil ali, dependendo. Então, quer dizer, 3 mil reais a mais. Aí daqui a um pouco vem, você passa no TSE, vamos supor, e aí o INSS, ou você toma posse no INSS, vamos supor, daqui a um pouco vem a nomeação do TSE, você larga. Troca. Então, assim, aí você tem poder de escolha. Por isso que a gente não para de estudar só quando está nomeado. E aí depois você vai poder escolher qual que faz mais sentido para você naquela hora, né? O local... Pô, às vezes fui e não gostei tanto, enfim, aí você tem poder de escolha. Só tem poder de escolha quem passa, né? Vários. Quem não passa, não vai poder escolher. E me conta aí você começou a estudar, fazia os flashcards ali. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse pequeníssimo prazo que você foi aprovada? Eu acho que foi informática e direito administrativo, assim. Matérias, assim. Falando sobre matérias, foi português e direito... Não, português não. Português foi de boa. Português foi de boa, porque eu já tinha estudado, né? Já sabia. Já sabia. Fez ensino médio. Na escola. Mas aí, é assim, das matérias foi direito administrativo e informática, porque informática eu estava estudando pelo celular, então é bem complicado. Difícil, O que eu fiz foi, assim, tentar entender as matérias que tinham mais teoria. Eu falei assim, olha, vou me garantir nas matérias que tinham mais teoria, aprender esses conceitos, por exemplo, de internet, esses conceitos assim. E vou tentar, tem várias fórmulas também, vou tentar aprender essas fórmulas aí. Só que assim, acaba que a gente não usa, a gente acaba não conseguindo gravar tão bem. E direito administrativo, eu acho que a gente tem que ter um tempo para a gente poder estudar, para começar a compreender. Acho que uns 10 anos, talvez. Não, talvez. Não, mas agora eu gosto. Agora eu já passei a gostar. Mas é uma matéria um pouco mais chatinha. Agora... De dificuldade, assim... Então, em matérias, tudo bem. Informática... Isso, e direito administrativo. Mas e na rotina? Nossa, era muito. O que você falava, assim, que você chegava, às vezes, a chorar? Sabe quando a gente chora? Que bate. Nossa, é assim, eu planejava direitinho, deixar minha filha dormir, ela vai dormir por tanto tempo. Só que ela não cumpria o combinado. Então, assim... Eu pegava para estudar, às vezes, com 5 minutos que eu estava sentada para estudar, ela chorava, eu tinha que dar mamar, sabe? É bem complicado. Porque o mais velho já não me dava tanto trabalho, né? Porque eu tenho 8 anos, ele é bem, assim, responsável, bem calmo, não é bagunceiro nem nada, então não me dava muito trabalho. Mas, assim, por trabalhar, estava trabalhando na época fora, por estar estudando, fazendo faculdade também... E não tinha um local adequado. Hoje em dia, eu já comprei uma mesinha para eu poder estudar. Legal. Computador também. Assim, fui investindo. Impressora. Depois manda foto. Depois manda foto que o pessoal põe na edição aqui, seu local novo. Ah, tá. Pode deixar. Impressora. Aí o Elinho arrumou para mim, que o Elinho é o que arruma tudo, né? Ele que arruma tudo. Não é igual aquele computador que parou de funcionar. Não, esse já é bom. Esse já é bom. Ele comprou 2 impressoras, porque... Vai que uma para, né? Já tem a outra. Ele recorreu pra mim. Tudo que eu preciso, assim, que eu falo com ele, na hora ele arruma pra mim. Às vezes de segunda mão, mas vale a pena, sabe? Escuta, e é engraçado isso, mas ele apostou no começo, né? Até sem ter muito... É porque você já tinha tido um resultado, se parar pra pensar, né? Porque o recenseador foi um resultado. Eu conheço a sua história, né? Você já me contou. É que você morava no Rio de Janeiro, né? Eu fiz o seguinte, assim, quando eu tinha 17 anos, o meu pai, às vezes, assim, ele é lavrador, mas a minha mãe, eles são lavradores, e, assim, às vezes ele passava uma temporada trabalhando. De que cultura? De... Milho, feijão, arroz também, eles chegaram a plantar uma época arroz, e... Quando o meu pai ia para o Rio, às vezes ele trabalhava um período e voltava de novo, para as plantações de novo. E quando eu fiz 17 anos, minha mãe nem queria que eu fosse. Mas assim, eu queria muito trabalhar, eu queria muito poder ajudar eles. E eles estavam construindo a casa deles na época, porque a gente morava numa casinha que estava bem ruinzinha. Aí eles estavam construindo a casa e eu queria ajudar também. Falei, mãe, eu vou porque eu vou poder ajudar. E sabe, fiquei assim, com essa... Com vontade de... com esse intuito. De ganhar o seu dinheiro e fazer ajudar. Isso. Também. Aí fui pro Rio com 17, assim que eu terminei o ensino médio, eu fui pro Rio. Trabalhei lá por 9 anos, mais ou menos. Eu tive o Samuel, eu fui com 17, depois engravidei do Samuel. E eu tinha acabado de trocar de emprego. Então eu fiquei naquele tempo, sabe, sem poder trabalhar, naquele... Dá licença. Licença? Eu estava desempregada na época que eu engravidei
dele. Tá. Então, assim, foi não muito... Arrumava. Não arrumava, porque eu até arrumei um emprego, mas aí a mulher me dispensou porque eu já estava grávida antes de entrar. Quando eu contei para ela que eu estava grávida, ela falou assim, olha, infelizmente, eu não posso ficar com você porque eu preciso de alguém para... Eu trabalhava de doméstica, né? Para cuidar do meu filho. Então, eu não posso ficar com você aqui, porque vai chegar uma hora que você vai ter que sair. E como eu não tinha entrado lá grávida, eu já tinha entrado lá grávida, eu entendi também aquilo que estava passando, mas para mim... Foi um baque. Mas você ficou sozinha no Rio, grávida? Ou você... Não, eu já namorava com o Elinho... antes de ir? Antes de ir. Com 16 anos, a gente começou a namorar. Aí eu fui, morava na casa dos patrões. E depois, nesse meio tempo, a minha mãe tinha feito a casa, né? Ela foi pro Rio também trabalhar. Então, acabou que a gente morou junto nessa época lá. Na época que eu tive o Samuel, meu primeiro filho, ela estava lá também trabalhando. Então, depois que eu tive o Samuel, eu passei a fazer faxina. Porque faxina era um serviço que, assim, eu podia levar ele no médico se precisasse. Não era aquela coisa fixa, assim, de assumir, tem que bater o ponto todo dia. Aí eu comecei a fazer faxina. Comecei com um dia. Chegou uma certa época que eu fazia de segunda a sábado e ainda achava pouco, assim. Porque eu queria ganhar meu dinheiro e ia ser ganho por dia, né? E, assim, puxado faxina. É puxado. Às vezes eu chegava em casa, encostava a mão assim e dormia. Assim, de tão cansada que eu ficava. Aí... Só que assim, todo ano... Nesse meio tempo, a gente construiu a nossa casa em Minas. A casa dos seus pais? Não, já tinham construído a casa dos meus pais, mas depois que eu tive o Samuel, eu comecei a construir a minha própria casa. Nós começamos a construir a nossa própria casa. Então, eu trabalhava, o dinheiro todo era para... Meu foco era a casa, sabe? Eu sou bem focada, assim, quando eu decido fazer alguma coisa. Aí, construí a minha casa e a gente ficava naquele todo ano. Esse ano eu vou embora, esse ano eu vou embora, esse ano eu vou embora. Porque acaba que é muito perigoso o Rio de Janeiro. E assim, eu ficava bem cansada, porque eu morava no Recreio. E às vezes eu trabalhava em Copacabana, Leblon. Tinha trabalhos na Barra. Tinha trabalho na Barra também, que era um pouco mais próximo. Mas tinha vezes que eu passava muito tempo no trânsito. Isso é longe, hein? É longe. Assim, não é que é tão longe. Mas no horário de pico é horrível. Aí, ou eu pegava esse trânsito, ou eu pegava metrô e BRT. Não sei se você já viu o BRT do Rio, como é que anda. Então, é daquele jeito. Vinha amassadinha na porta. Aí, quando o Samuel estava com 5 anos, a gente deixou ele de férias. A gente estava naquela, vamos embora, não vamos. E o Elinho também ficou desempregado. Lá. No Rio. Aí o Elinho veio para Minas e eu falei com ele, tenta arrumar um emprego, que aí eu também vou. E nesse meio tempo, a minha mãe... aconteceu um probleminha de saúde, né? Um problemão de saúde com ela. E aí, sim, aí já acabou. Não tinha mais Rio de Janeiro pra mim, não tinha mais nada. Falei assim, eu vou embora mesmo. Aí fui embora. Aí fiquei, durante um tempo, que ela fez o tratamento dela, fez cirurgia, fez tratamento. Eu acompanhava ela. Não era eu sozinha, porque assim, ela fazia, às vezes, radioterapia todos os dias. Então, ficava muito cansativo. Aí meu pai ia, meu irmão ia. Aí assumiram. Mas assim, na época da quimioterapia dela, eu sempre ficava com ela, porque ela passava muito mal, ela enjoava demais, não queria comer. Foi assim, uma fase bem difícil. E depois disso, entrou a pandemia também. Sabe? Ela acabou de fazer o tratamento dela, foi melhorando aos poucos. E eu tinha muita vontade de ter um segundo filho. Falei assim, olha, eu vou ter um segundo filho, vou aproveitar agora que tá na pandemia. E eu não tenho chance de arrumar emprego. Sabe o que aconteceu? Tô reclamando ela fazendo filha, viu? Mas sabe o que aconteceu? Eu pensei o seguinte, eu queria muito arrumar um emprego. Eu queria muito trabalhar assim no emprego fixo. E não tinha chance de eu arrumar emprego. Se eu não estava arrumando fora da pandemia, eu ia arrumar lá em Minas, nesse lugarzinho que eu moro. Durante a pandemia, não ia. Aí eu falei assim, bom, eu vou adiantar a Ayla, que é a minha filha, agora. Quando acabar a pandemia, eu vou dar um jeito na minha vida. Já vou estar... eu entendi o pensamento. Então, eu já vou cumprir isso. Porque, assim, se eu arrumasse um emprego, ia ser difícil eu engravidar de novo. Porque até que você segura o emprego, ia passando mais tempo, sabe? E eu não queria que ficasse uma diferença muito grande dos meus 2 filhos. Aí eu tive a Ayla. E no ano seguinte que eu tive a Ayla, eu falei assim, nossa, eu tenho que mudar minha vida. Eu não posso ficar nessa, assim, só pingando dinheiro. É claro que o Elinho me dá todo o suporte que eu preciso, sabe? Mas eu queria fazer por mim. Eu nunca dependi de ninguém para fazer por mim. Eu queria eu mesmo ganhar meu próprio dinheiro.
Aí eu comecei e falei assim, olha, eu tenho que estudar. Tenho que começar a estudar. Aí que eu entrei na faculdade. Você faz faculdade de quê? Pedagogia. Pedagogia. Entrei na faculdade e logo depois começou a história dos concursos. Foi assim, uma coisa em cima da outra. Entendi. E é legal, porque você vê, ela foi uma jornada ali, mas de dificuldade e tal, e aí muita gente que às vezes tá ouvindo ou tá assistindo, tá pensando, né? Porque, pô, morar em outra cidade, atrás de emprego, arruma emprego, depois fica grávida, aí não arruma emprego mais. E para a mulher é muito difícil. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, aqui na empresa, a gente tem mais mulher que homem, né? Bem mais, inclusive. Tem, bem mais. Bem mais mulher. Bem mais. E é uma coisa que eu não consigo entender, mas as empresas privadas, em geral, têm esse negócio de, tipo, não contratar a pessoa... Ou que está em idade de ficar grávida. Às vezes não é nem a mulher que está grávida, mas fala assim, ela vai... E a pessoa, a mulher tem que chegar com o currículo e já falando, não quero ficar grávida. Não quero ter filho, não pretendo ter filho. Eu nunca pergunto um negócio desse, inclusive para mim, tipo assim, porque se minha mãe tivesse tido filho, eu não estaria aqui, né? Não, mas é meio lógico, né? A pessoa, aí o cara que agora vira empresário fala, não, essa mulher vai engravidar aqui. Ué, justamente, é natural. Não, eles... Mas a maioria tem muito preconceito disso, né? Para a mulher naquela idade... fértil, vamos dizer assim, a mulher fica sempre tendo que explicar que não vai ter filho ou que... Ou que quer ter filho também. Ou que quer ter filho. E assim, às vezes ela não pode falar, tem que esconder. Tem que esconder. É verdade. Se ela chegar e falar, tal, não, mas e aí, você pensa em ter filho? Ela fala, eu acho que esse ano eu não vou ter filho. A pessoa fala, então valeu, volta já não vai próximo falar. ano. Depois se você tiver com ele com uns 10 aninhos, aí você vem. volta. Então esse preconceito na iniciativa privada, não só esse, como outros, né? A gente tá falando desse negócio de ser mãe, mas a idade é um problema, né? A pessoa começa a ficar mais velha também, né? Vários casos que a gente já entrevistou aqui, a pessoa tinha problema de que, todo o mercado de trabalho já não manda currículo e ninguém responde. Porque você já tá mais velho e tal. Ainda mais na era de hoje, né? Parece que... girou mais rápido, né? Gira mais rápido, por causa dos conhecimentos. E isso é uma bela de um propulsor pra gente estudar, né? Eu imagino que para você pensar como estava no mercado e falar, isso aqui eu tenho garantido. E lá nem tem mercado assim, porque não tem muita coisa lá, sabe? É bem pequeno o distritozinho que eu moro. É bem pequeno, então não tem muita opção. Ainda mais para mulher. Para homem lá, construção civil vai. O que tem para a gente lá é talvez assim, um trabalho na roça. Quando você me chamou para trabalhar, eu estava trabalhando numa plantação. Eu lembro que você me falou. De mexericas, de tangerina, mexerica. Lá a gente fala mexerica. Eu estava trabalhando. Tem mais um nome, né? Mexerica, tangerina. Pocã. Não, pocã não. Pocã acho que é o tipo da Pocã mexerica. É o tipo. É o tipo? É. Tangerina. Bergamota? Não. Bergamota. Acho que é isso. Então Aí eu estava trabalhando numa plantação. Mas assim, épocas, assim, não tem direto, sabe? Não tem esse trabalho direto. Quando tem, aproveita. Aí eu falei assim, não, eu vou aproveitar as oportunidades que tem. Vou começar a estudar. Mas, curiosidade, como é que surgiu? Tudo bem, você pesquisou, mas concurso público, normalmente, às vezes, um familiar ou alguém do nosso convívio fala. Eu lembro, a primeira pessoa que falou de concurso público para mim, a gente estava sentado numa roda de amigos, na calçada, assim. E aí, tava com o Silvinho, um amigo meu, e aí chegou um menino numa bicicleta top, né? Porque nessa idade aí, de uns 16, 17 anos, é bicicleta, né? E o moleque numa bicicleta top, todo assim, meio metidinho assim, e aí conversando com o Silvinho e tal. O moleque foi embora, eu falei, Silvinho, quem que é esse cara aí? Ele falou, você não sabe? O Marquinho acabou de passar no concurso para Furnas. Ele ia trabalhar em Furnas. E eu falei, em Furnas? Que é isso? Não entendia, sabia mais ou menos o que era, não entendia. Ele falou, não, ele vai ganhar X. Era tipo, sei lá, hoje seria um salário de uns 4 mil reais, assim. Falei, caramba, o moleque vai ganhar 4 mil reais, eu ganhava 400, 200, eu ganhava 350 reais. Falei, o moleque vai ganhar 4 mil reais, tipo... 10 vezes mais. Aí eu falei, que isso, velho? Ele falou, não, esse moleque é muito, muito inteligente. Aí vem assim, né? Nunca vem que o moleque é esforçado, vem que é inteligente. A gente tudo sentado na calçada, não tinha um que estudava, tudo ruim na escola e o moleque era inteligente, ele não era esforçado. Mas aí isso abriu um looping, ficou ali, aquela sementinha. Depois foram tendo outras situações, mas no seu caso? No meu caso, um primo meu falou comigo que tinha feito a prova para agente penitenciário. Ele tinha feito a prova para agente penitenciário. Não tinha passado, não? Acho que não sei. Eu não cheguei a... Ele não está trabalhando, mas
Então, não sei. É um primo distante, não, ele é até próximo, mas ele não tá trabalhando. Pode até ser que tenha passado e não comentou. Você não sabe se ele Não, mas assim, é porque ele não chegou, eu acho que ele não chegou a estudar pra prova, sabe? Então, ele fez o concurso. Ele me falou. Aí eu fui e perguntei como é que era o cargo. Ele falou assim, olha, paga tanto, tem vale alimentação de tanto. Pronto, o olho brilha. Nossa, eu falei assim, gente, mas que coisa legal. Isso foi na mesma época foi na mesma época do IBGE. Sim. Aí ele falou assim, olha, tinha vaga pra mulher também. Aí eu falei assim, mas pra nível médio? Sem faculdade? Ele falou, sem faculdade. Porque assim, até então, eu achava que o concurso público tinha que ter faculdade pra fazer qualquer cargo. A não ser prefeitura, né? Prefeitura, de vez em quando, sai algum concurso lá. Nível fundamental. Aí eu sabia que tinha de prefeitura. Mas assim, nível federal, ou nível estadual, porque lá era estadual, né? Nível estadual, nível médio. Gente, que coisa muito legal isso aí. Mas assim, entre fazer um concurso e não... Assim, por exemplo, eu pensava assim, para passar nesse negócio, deve ter que estudar, né? É um bom pensamento. Porque assim, muita gente que vai fazer a prova, às vezes não estuda para fazer a prova e acha que vai passar na sorte. É os iludidos, é o Cleiton. Pois é, então, aí tem muito isso. Falei assim, mas deve ter que estudar para passar nesse negócio. Não tem como... As pessoas que ficam lá em cima tem que ter estudado para fazer isso. Você tinha desconfiança de que era real? Tipo assim, que, será que esses caras que passaram aí, passaram mesmo? Você tinha isso? Não, até que não. Porque, assim, prefeitura, às vezes a gente dá uma desconfiada, né? Dá uma desconfiada, né? Às vezes até... Aquela pessoa que é plantada lá. Às vezes é isso. Aquela pessoa plantada lá do nada, e a gente até tem uma desconfiança. Mas, assim, de concurso, assim, mais nível estadual... Eu falei assim, acho que não Mas tem eu tinha como, um pouco disso, assim, eu ficava... Ainda mais o primeiro colocado, às vezes vinham umas notas, eu falei, não tem como fazer, não fez, juro pra você. Eu ficava sempre desconfiando. Pois é. Mas eu também tinha. Porque acho que os nossos pais, né, sempre falavam isso. Aí é tudo carta marcada. Carta marcada. Isso aí é cabide de emprego. Por que eu falo que eu acreditei em você? Porque eu sabia que era verdade, eu tinha passado, né? Eu sabia dele. Porque a Lorena foi a 01, que eu brinco, porque ela foi a primeira aluna. Mas quando ela conhecia minha esposa, então ela sabia que eu tinha passado. Quando ele passou, eu trabalhava com a esposa dele, entendeu? Então eu sabia que ele tinha passou, passado. Ela me falou. Tomou posse. Ele passou, tomou posse. Então eu sabia que era verdade. Aí quando ele começou a vender o curso, eu falei, esse rapazinho aí tá falando a verdade. Porque na época ele ainda era um rapazinho. Ainda sou, né? Um rapazinho velho agora. Um rapazinho velho. Aí eu falei, então é verdade, né? E eu falei, não é carta marcada, porque eles não conhecem ninguém. Não, eu tava até conversando com uma conhecida minha, que eu coloquei no meu status do WhatsApp outro dia, do CNU, né? Falando do CNU. Porque eu acho que, assim, por mais que você não passe, talvez, na primeira prova, pode ser que passe também. Nada te impede de passar. Sim. Mas eu acho que talvez sirva para começar a estudar, sabe? A incentivar a estudar, sabe? A pessoa, aí eu contei, ela falou assim, não, mas isso aí não dá certo, não. Isso aí é... Tipo assim, as pessoas não passam pra isso, não. A gente não passa pra isso, não. Ela falou assim, a gente não passa pra isso, não. Ela se colocou num nível e te colocou junto. Ela não só se colocou, ela pôs você junto. A gente não passa pra isso, não. Aí eu falei assim, não, eu fui aprovada no INSS. Eu não sei se eu vou ser chamada ainda, mas eu tô aguardando a convocação. Pode ser que eu seja convocada para trabalhar. Aí ela falou assim, é sério? Eu falei assim, é sério. E assim, parece que as pessoas que convivem mais com você, ela parece que vai apanhando a animação para querer estudar também. Isso é muito real. Eu adorei a expressão, panhando. Mas é isso. Você acaba servindo de incentivo, porque a pessoa vê e fala, é real. Dá pra estudar. Mas assim, tem que ter muita seriedade para estudar. No fim das contas, você é só aquele instrumento para dar esse estímulo para os outros, né? É real isso aqui, mas depois a pessoa vai ter a jornada dela, né? Que não é nada simples. A gente tem gente até aqui dentro, né? De repente estão aqui trabalhando. Trabalha com a gente e aí de repente... fala, vou estudar. Nossa, porque tá vendo a gente falar todo o tempo e tal. Né? Então, eu acho que esse lance que é o nosso papel também. De quem tá correndo atrás, as pessoas acabam vendo. Mas isso é uma coisa que eu tenho curiosidade com você. Eu venho de uma realidade bem complexa também, mas nem de longe é igual à sua realidade. Eu nunca trabalhei em lavoura, nunca trabalhei
como doméstico, alguma coisa assim, um serviço muito braçal. Eu trabalhei em fábrica como operário, mas não era no mesmo esquema. E eu sei da sua realidade. E aí, o que eu penso? O meio das pessoas que estão junto da gente acaba moldando muito do que a gente acredita, do que é possível, de quem somos nós. A gente acaba se nivelando pelas pessoas que a gente convive mais. E como que foi você, de repente, um primo que fez a prova, mas como é que fez você acreditar que você conseguiria? Sendo que não tinha ninguém ali, um familiar, que tinha tido esse resultado. Assim, eu sempre gostei muito de vídeo de investimento. Olha só, parece não ter muito a ver. Mas, ao mesmo tempo, tem. Eu gostava muito de vídeo de investimento. Eu detesto pessoa que fala assim, olha, não, a gente não consegue fazer isso aí, a gente não dá para fazer isso aí. Sim. Tinha até uma pessoa falando comigo sobre viagem, né? Eu falei assim, um dia eu ainda vou viajar para lá. Aí ela falou assim, não, menina, mas é muito caro. Eu falei assim, não, mas... Nossa. Mas eu vou. É possível, assim, eu não tô falando... Assim, pode até ser que eu não vá. Mas, assim, não é uma coisa impossível de eu fazer também, não. E a pessoa quer limitar o seu sonho, né? Ela acha que talvez, por ela não insistir e não conseguir... Pra ela, talvez não dê, porque ela não acredita e não faz a parte dela. Isso. Aí eu sempre tive, assim, a cabeça muito de crescer, sabe? Por mais que quando eu tava fazendo faxina, eu fazia faxina... eu até gostava de fazer faxina, porque, igual eu falei, que eu não tinha aquele compromisso de... O dia fixo, eu podia desmarcar. Não ia um dia, deixar a agenda livre, né? Eu sempre tive a mente que dá para crescer. Assim, eu não sei se pode ser pelo empreendedorismo, pode ser por um concurso que você faça, sabe? Eu sempre tive a mente muito aberta para isso. Isso não foi um limitador para mim, sabe? Legal. E aí, mas aí, quando você falou que estudar, teve seu marido que te ajudou muito... E a sua mãe, que acabou apoiando. Minha sogra também. Sua sogra também. Me ajudou a cuidar dos meninos quando eu precisava. Sim, mas eu digo... você ia lá, suas amigas, sei lá, os amigos ali, o pessoal que mora no seu... Convive ali. Assim, você virava pra pessoa e falava, eu tô estudando para concurso. Como é que ela te olhava? Que assim, eu não fiquei contando muito para ninguém. Tá. Assim, quem sabia eram as pessoas que conviviam mais comigo. Quem sabia... Família mesmo. Família. Era família. Mas eu não ficava falando muito que eu tava estudando, não. Eu pensava assim, depois se vir resultado, e eu não queria pressão, sabe? Quando você não quer pressão. Porque se a pessoa está estudando, já a pessoa tem fica... pressão, né? A pessoa fica assim, e aí, isso passou para aquela prova que tu estava fazendo? Nossa, aí você fica... tem que explicar. Você tem que explicar, não passei. Manda não adianta nada estudar. Se não tiver 200 anos, falei, aí deu certo, ela só tá querendo fofocar. Aí eu pensava assim, eu não quero nem isso na minha vida, assim, sabe? Eu vou estudar, se eu passar, tá ótimo. Se não passar, eu continuo estudando, porque uma hora vai acontecer de eu passar. É isso aí. Legal. Mas é muito bom. E é muito bom ver isso também, essa mentalidade sua de não aceitar, né? De tipo assim, por que eu não posso viajar para tal lugar? Me dá um motivo razoável. Assim, né? Tenho as mesmas condições que todo mundo. Claro, eu vou ter que fazer algumas coisas aqui que pode ser que agora não esteja ao meu alcance. Uhum. Né? Tipo, agora, se falar, tal não dá. Mas eu sei que se eu fizer aí alguns movimentos, daqui a um pouco eu vou estar lá. Uhum. Então, isso também acho que é legal pra galera ver essa... É a mentalidade mesmo. É que essa palavra está um pouco desgastada, mas é a forma de pensar. É a forma como é que você encara. Mas por que não é pra mim? Como assim? Eu sou bem positiva, sabe? Eu acho que vai dar certas coisas. Só no dia da prova, assim, que eu fiquei meio deprimida. No dia que eu fui fazer a prova do INSS, eu fiquei bem... Depois? Antes. Depois é só felicidade. Quando eu fui... Porque assim, eu cheguei em casa e já tava no gabarito. Já tava. Já tava assim, o gabarito liberado, o extraoficial. Aquele extraoficial. Então, aí... eu fiquei muito feliz do meu resultado com 2 meses de estudo. Falei, nossa, absurdo. Porque assim, muita gente não consegue às vezes assimilar os conteúdos assim, estuda assim, não consegue assimilar o conteúdo. Por que você acha que você assimilou tão rápido? Além de ter o melhor curso. Assim, eu tinha facilidade na escola. Eu nunca fui uma aluna que tirava nota vermelha, nunca tirei nota vermelha. Só que assim, eu nunca fui esforçada também. Eu estudava, eu era aquela aluna que estudava, tirava nota e pronto, sabe? Chegava em casa e não fazia mais nada. Fazia mais nada. Deu certo. E assim, não preciso disso. Eu já tirei minha nota já tá lá, mas eu nunca fui aquela aluna de ficar estudando, sabe? Aí, quando eu perdi o que eu tava falando. Não, porque eu te perguntei Até eu esqueci agora. Ai, meu Deus. Nossa, até eu esqueci. Mas é depois vocês cortam, gente. Não, isso aí que deixa o podcast legal. Não, eu te perguntei de como é que você conseguiu esse resultado tão rápido. Lembrei.
Olha, como eu disse, assim, eu não sei se é uma certa facilidade, talvez, para entender o conteúdo. Muita revisão. Eu fiz muita revisão no período que eu estava estudando. E acho que é isso. O método de estudo, sabe? Que eu acho que foi eficaz para mim. Deu certo para mim, sabe? Deu muito certo. Então tá. Porque, assim, muita gente que tá ali, tipo, quer também ter esse resultado rápido. Claro que a gente não pode prometer isso, porque, enfim, N situações. Você é um caso especial de alguém que conseguiu uma aprovação em um pouco mais de 2 meses. E com filho, e com rotina, e com faculdade, e com trabalho. Então, assim, é muito fora da curva, por isso que a gente te trouxe aqui, porque você fala de uma realidade difícil, numa situação também de contexto de estudo muito complexa, porque quem tem filho pequeno... O meu tá com 6 meses, eu nem imagino. Eu imagino minha esposa tendo que estudar, trabalhar e cuidar de filho. Velho, nossa, tipo, e surreal. a minha filha, na época, ela mamava no peito, eu não dormia direito. Eu tava ficando num estado de nervo, sabe? Eu tava ficando... que eu queria estudar e às vezes eu não conseguia estudar, sabe? Então foi bem complicado na época. E assim, esse mesmo aluno do gabarito estava contando para mim que a gente está com acompanhamento semanal com a BA. E ele entrou e ele falou assim, nossa, como eu reclamava e a minha realidade é tão boa. Perto de outras pessoas que estão ali. Mas sabe o que acontece? Eu também comparo, às vezes, minha realidade com outra pessoa que passa por coisas mais difíceis do que eu. Sempre tem alguém. Você tem porque, apoio. Assim, olha, apoio, eu tenho minha família que me apoia, meu marido. Nunca, assim, sempre foi contado o dinheiro. Mas eu nunca passei fome. Assim, nunca faltou nada pra mim. Então, eu acredito que, assim, tem pessoas que estão, assim, no relacionamento abusivo. Não tem aquilo, o mínimo pra... Então, eu achava que, assim, eu ainda tava bem. É que, assim, por exemplo, mexem em umas variáveis que são muito relevantes para o concurso público, que é tempo. Então, você não tinha muito tempo, que isso é um limitador que já complica. Sono, que com um bebê recém-nascido acorda de noite e o bicho pega. Então, assim, mexeu no tempo, mexeu no sono. São 2 variáveis. E aí também numa condição de estudar no celular. Isso. Então, porque assim, na real, eu sempre falo, dá para estudar no celular? Claro que dá. No seu caso, fala mais alto do que se eu explicasse, mas se você puder ter um computador... vai investindo. Vai investindo, entendeu? Porque assim, é aquela história. Dá para fazer fogo com um palitinho rodando assim? Dá, mas com fósforo é mais fácil. Com isqueiro vai mais rápido. Com isqueiro vai mais fácil ainda, entendeu? Então, assim, escolha a dificuldade que você quer passar. O desafio do concurso público, no fim, ele tem outras variáveis que não só a questão do computador. Mesmo que você tenha o computador, vai ter um monte de gente que está aqui que tem o computador que também não está estudando. Então, não é só isso. Mas se você tem um computador, facilita. Então, você tinha várias variáveis, pouco tempo, a preparação muito curta, filho pequeno, problema de dormir pouco. Então, a sua condição para o estudo era meio difícil. Era difícil. Mas, claro, é o que você falou, você ainda tinha apoio e algumas pessoas que ajudavam, que assim, tem gente que não tem. A minha mãe acredita muito em mim, né? Assim, ela fala, não, você vai conseguir, estuda. Nossa, eu adoro no dia Como que... chama sua mãe? Fala Lúcia. Lúcia do quê? Fala Lúcia do Carmo Cunha Sodré. E eu quero fazer um agradecimento para ela aqui. Ela vai assistir o podcast depois. Com certeza. A sua cocada. Nossa. Tá espetacular. Espetacular. Muito obrigada, mas já vou passar, já falei com a Micaela, a próxima vez que ela vier, eu quero os doces todos que ela falou, tá? O cardápio. Ela não deixou a senhora fazer para mim? Pois bem, tô cobrando aqui. Pois vou trazer da próxima vez. Não, o doce estava fora de base. Não, mas parabéns. E porque assim, eu já fico muito fã, porque em todo mundo, e quem tá ouvindo agora vai lembrar disso, tem alguém que te apoia, e não só te apoia, que acredita que você é capaz. Isso é muito valioso, porque assim, quando a pessoa acredita em você, em alguns momentos nem você acredita. Mas aquela pessoa tá ali, ela olha e fala, não, essa pessoa... E você sente aquela energia de falar assim, vai dar certo. Então, para quem tem algum apoiador... Eu lembro, por exemplo, quando eu era muito pequeno e tal, minha avó, ela faleceu faz um bom tempo, mas minha avó sempre apostou muito em mim. De todos os netos, eu cheguei a morar com ela, minha mãe morou junto, e minha avó sempre olhava para mim e falava, o Matheus é muito inteligente. E eu trabalhava em fábrica, reprovado na escola. Eu não sei onde ela via isso, mas ela via. Ela via alguma coisa que ninguém via. E eu me sentia
vamos dizer assim, estimulado e mais confiante, né? De ter aquela pessoa que aposta. Pois é. Então é muito legal a história da sua mãe. A minha mãe e meu pai também, não posso esquecer dele, porque se eu não... Já fala o nome dele aí também. É Vicente Matilde Sodré. Essa aprovação vai ter que ser repartida em pedacinhos, Nossa, né? e vocês não sabem, no dia que eu fui aprovada, né? Não, no dia que saiu meu nome no Diário Oficial, eu ainda não sabia pesquisar no Diário Oficial, né? Não sabia. Eu tava pesquisando pra ver se eu falei assim, olha, eu tirei até uma nota mais ou menos, pode ser que eu seja aprovada, assim, tenha sido aprovada, né? E eu tava pesquisando, aí uma prima mandou pra mim assim, parabéns, Micaela, que presentão de Natal. Aí eu pensei assim, meu coração começou a acelerar, porque eu não tinha falado com ela que eu estava fazendo concurso, estudando para concurso. Até a mãe dela sabia que eu estava estudando, porque a minha mãe contou para ela, mas assim, eu não tinha comentado nada com ela. Eu falei assim, mas meu Deus, ela tá falando isso comigo. E será que ela não sabe que eu tô pesquisando meu nome? Será que é isso que ela tá falando? Aí o que aconteceu? Ela tem uma cunhada que fez o concurso do INSS, mas o foco dela não era o INSS, a Nath, e ela, assim, foi lá fazer a prova. Então, ela foi depois dar uma olhada na lista de aprovados. E ela viu o meu nome lá. Olha só. Ela fez pelo local? Não sei. Como que ela... Pelo nome, mas... Pelo nome, é porque assim... Mais de 1000 nomes. Não, mas você sabe o que aconteceu? É porque ela fez a prova para a mesma região que eu fiz. Então, tava na mesma sequência. Aí, o que aconteceu? Ela foi e perguntou para minha prima, como é que é o nome da tua prima mesmo? Aí ela foi e falou, olha, Micaela do Carmo Sodré. Como ela tinha feito para região, são poucos nomes por região. É muito nome por... No geral, né? No geral, mas na regional, a a concorrência regional. Aí ela viu meu nome. Aí essa prima minha mandou pra mim, parabéns. Falei assim, gente, não faz isso comigo. Meu Deus do céu, não é possível que eu passei. Não é possível, meu Deus do céu. Aí fiquei naquele, sabe, sem eufórica. Ter visto, aí assim, mas achando que... Eu falei assim, mas onde é que você viu? Ela falou assim, peraí que eu vou te mandar o link. Aí era num curso lá que tinha saído a lista dos aprovados e ela tinha visto o meu nome lá. E eu peguei minha filha pequena, meu outro filho estava dormindo no quarto, a casa da minha mãe, assim, bem pertinho. Peguei minha filha pequena e fui correndo para contar à minha mãe. Falei, mãe... Deu certo o negócio do INSS, mãe, deu certo. Aí a mãe falou assim, saiu o dinheiro do teu pai? Aí eu falei assim, não, mãe, a minha aprovação. Aí ela falou assim, que aprovação? Eu falei assim, dá prova, mãe, do INSS. Aí ela falou assim, eu cheguei no negócio do dinheiro do teu pai, porque meu pai tinha quebrado a clavícula em agosto. E ele ainda não tinha recebido o dinheiro dele. E ele estava esse tempo todo, assim, sabe? Ele já estava começando a querer trabalhar com muita dificuldade, porque, assim, o dinheiro não entrava. E ele era o responsável da casa. A boa do INSS era o auxílio que não chegava. Aí ela falou comigo, nossa, que beleza, o teu pai falou que se tinha saído. Eu falei, não, mãe, foi o meu nome. Ela falou assim, tá. Mas, assim... Ela ficou até triste. Ela falou, se fosse o dinheiro. Pois é. Mas saiu logo depois. O dinheiro dele também saiu. Na próxima vez eu sei que vai estar lá. Falar, mãe, ó, já puxei aqui, vai sair. Pois é, se Deus quiser. Aí eu fui lá, contei isso pra ela, né? Aí ela falou, eu falei assim, mas mãe, será que eu vou ser chamada? Será que esse negócio tá certo mesmo? Eu ainda fiquei naquela duvidazinha. Aí mais tarde saiu pela Sebrasp. O meu nome lá, falei, gente, isso é real mesmo. Falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. E aí os primos devem ficar tudo com inveja, né? Não! Os primos querem morrer. Assim, eu não contei. Eu não fiquei contando pra ninguém. Porque, assim, eu não queria. Tivesse aquela falação, foi aprovado, por que não tá trabalhando? Nossa, isso aí vai ser uma conversa que você vai ter que lidar até ser nomeado. Pois é. E se não for, parece que eles ficam mais... Aí, assim, nesse sentido, eu falo, gente, não tem lógica, né? Aí, assim, eu falei, não vou ficar contando pra ninguém, não. Falei com a mãe, não conta pra ninguém que... Mas acaba que a gente conta pra um que tava mais perto da gente. Aí outra pessoa já fica sabendo. Não fica, todo mundo fica sabendo. Mas aí depois também eu fiquei mais tranquila com isso, sabe? Você foi aprovada, ponto. Tá lá na lista, não tem discussão. Agora, nomeada, você tá esperando. E aí, pois eu tô aguardando ainda. Aguardando, enfim. Mas o importante é o resultado, né? A aprovada... Nossa, e assim, dá uma confiança. Não dá? Dá muita confiança quando você passa no concurso. Nossa, você vê que você pode... Aquilo que você fez durante um tempo, valeu a pena, sabe? Aquele esforço, deixar de fazer certas coisas, sabe? Lá na casa da minha mãe, hoje em dia, tem uma piscina, né? E assim, eu não vou tanto na piscina quanto eu gostaria de ir. Mas assim, eu tenho um propósito. Eu tenho meu propósito de estudo. E assim, quando você passa por uma aprovação, você vê que faz sentido aquilo ali, sabe? Que valeu a pena. Que valeu a pena.
Dá muita essa sensação. É muito isso mesmo. No final, durante a caminhada é muita insegurança, né? Será que vai dar certo? E depois você fala, nossa... E eu falo sempre pro pessoal, né? Vão ser os seus piores... A preparação para o concurso público vão ser os seus piores dias da sua vida, mas também vão ser os melhores dias da sua vida. Que depois você vai lembrar e sempre... É isso que eu ia falar. Não é? Eu tenho saudade, você acredita? Eu acredito. Tem hora que eu sento ali, quando a gente vai fazer as lives, né? É no mesmo lugar que eu estudava, porque eu adaptei, né? Eu mandei fazer um guarda-roupa que desse para eu me enfiar dentro do guarda-roupa para estudar, porque lá em casa não tinha um lugar. E aí é no mesmo lugar que eu estudava, é onde eu faço as lives. Você abre meu guarda-roupa assim, ó, tem a apostila de cima e embaixo. Material, caderno. Não desfiz os meus materiais ainda. Eu tenho até hoje. Depois, uma boa parte eu desfiz, mas os cronogramas eu não consigo. Aí pegar lá. E aí tem dia que eu sento lá e eu falo assim, nossa, Nina, olho pra cachorra, né? Porque ela ficava lá comigo. Aí eu falo, você lembra quando a gente ficava aqui? E aí ela me responde, ela faz, ela rosna assim, ela lembra. E é muito legal, você vai ver, depois que passar assim, você vai ter momentos que você vai falar assim, nossa, porque é gostoso, né? Acaba... Não, e assim, quando a gente começa a estudar, é muito difícil, porque você dá sono, você dá sede... Fome, sede, dá coça, tudo acontece. Tudo. E assim, até que você põe o ritmo, demora um pouquinho, mas depois que você começa a estudar... É natural. Você fica frustrada de não estudar. O dia que não dá pra você estudar, sabe? O dia que não estuda, você fica... Parece que ficou faltando alguma coisa. Parece que faltou alguma coisa. É muito real. Eu falo, o concurseiro tem dois modos, né? Ou tá estudando, ou tá reclamando que deveria estar estudando. Então, quando você tá estudando, beleza. Pô, mas tá difícil, eu tenho que ficar estudando. Aí não tá estudando, fala, nossa, eu precisava estudar, tô com umas coisas atrasadas e tal. E é bem essa disputa interna, né? E agora, depois dessa aprovação, o que abriu de possibilidade para você, assim, que você antes não via e agora você fala, não, peraí. Eu tô trabalhando aqui, né? Assim, nunca que eu pensava isso. Assim, você falava, quando você fazia algum vídeo, que puxava alunos. Aí eu pensava assim, ai, gente, ia ser tão legal se me colocasse, mas aí eu pensava, eu moro aqui, tão longe. Não vai chamar. Não vai chegar. Então, assim, quando a Lorena conversou comigo para me começar a trabalhar, eu falei assim, gente, é a oportunidade da minha vida. Eu vou trabalhar. Eu não perguntei nada pra Lorena, só falei que eu ia. Eu vou. Foi mais fácil conseguir para ela trabalhar do que trazer ela no podcast. Muito mais, nossa podcast, senhora. Olha, precisou de você falar com ela, hein? Mas sabe o que acontece? Eu acho que, assim, a minha vida é muito normal. Mas é isso que torna tão especial. Aí eu fiquei pensando, falei assim, mas o que eu vou falar lá? Porque a minha vida é muito normal. E assim, eu não tenho nada de especial, eu não sou hiper mega inteligente, eu não sou... Sabe? Aí eu fiquei pensando em vir aqui por causa disso. Então, mas você vê, e aí eu até te falei depois no dia lá, a gente, quando eu te fiz o convite, a gente aqui quer contar da sua história mesmo, da sua preparação. E o fato da sua vida ser normal é para mostrar... Porque assim, a gente... tem sempre a desconfiança. Quem está estudando agora está desconfiado. Será que eu vou conseguir? Será que é para mim? E aí você vê alguma história de alguém que é parecido com você. Porque é o que eu falei, eu tenho pessoas que eu posso trazer aqui que, passaram um concurso X, Y, Z, mas contextos muito diferentes. O cara sempre teve muito privilégio, a menina também, a mulher, enfim. Então, gente normal que passa em concurso público é especial. Gente normal que, enfim, estuda no armário ou estuda no celular com filho. Isso aí é o que torna mais especial a história do que alguém que teve tudo, que se acha inteligente, né? Toda a estrutura, e que no fim foi só privilegiado mesmo, porque nasceu num berço privilegiado. E nada de errado com isso, tem o seu valor, porque até mesmo quem tem condição não consegue estudar. Não é fácil sentar e estudar, criar esse hábito. Não é fácil assim, depende da angústia da competição, e você fica angustiado. Você vê que um monte de gente está estudando há mais tempo. Você não tinha um pouco disso? Pensar? Porque todo mundo fala, para passar nesse concurso tem gente... Quando você começa a estudar, tem disso, né? O fulano está estudando há 10 anos. Nossa, e o INSS, assim, é um concurso muito, assim, muito visado. Famoso. Muito visado. Muito famoso. Então, eu olhava vídeo no YouTube, às vezes as pessoas já estavam estudando... Olha, estou estudando há 2 anos. Aí, eu ficava naquela assim, gente...
Mas por que eu... Mas é aí que tá. É onde eu falo às vezes, mas será que dá tempo? Mas você tem que começar. Se não der tempo nesse, vai ser no próximo. Se você não começar, nunca vai dar tempo. Porque aí você nunca vai conseguir ter... Os 2 anos vão passar, você estudando ou não. Se você começar a estudar, daqui 2 anos você vai falar assim, eu já estudo há 2 anos, se você ainda não tiver passado. Agora, se você não começar, você não vai conseguir. Então, não vai ter nada para colher. E as pessoas, às vezes, elas têm medo de falhar, e pelo medo de falhar, ela nem começa. É verdade. É tipo assim, vai que eu não passo. Se eu não passar. Mas ninguém tem a garantia de que vai passar. Só que eu falo, o benefício do concurso público, ele é antes da aprovação. Você não foi nomeada ainda. Não. Mas você já trabalha aqui. Pois é. Eu falo isso muito, eu falo sempre, né? Que eu recebi a notícia que eu tinha passado, né? E poucos dias depois eu liguei pro Matheus. E aí eu já comecei a trabalhar com ele. Então eu falo que eu passei, dias depois eu já fui nomeada. Porque foi por conta do meu estudo, do que eu passei, que ele me chamou, porque eu tinha esse requisito. E foi a mesma coisa que aconteceu com você. Você tinha o requisito de ter passado pelo curso, de ter estudado com o nosso método aqui. Então você era uma pessoa apta a ser a tutora do curso. Então, e só para você saber, outros alunos foram aprovados e a gente meio que entrou em contato, mas aí, entrou em contato assim, conversou. E a conversa parou, mas a pessoa nem sabia que ia ter essa possibilidade. Mas como também a conversa não evoluiu, então é sempre assim, é merecimento, a oportunidade cai no colo de quem está fazendo a parte dela. Eu consigo ajudar quem quer. Eu estou dizendo assim, no sentido de a gente como escola, né, como curso, quem realmente quer fazer, a gente vai dar todas as condições. Esse é o nosso papel aqui. E ajudar quem está tá se esforçando é muito mais fácil. É óbvio que eu tenho um monte de gente da minha família, amigo, conhecido, que eu poderia trazer um exemplo para trabalhar aqui. Mas não fizeram, assim, estou dizendo no nosso universo de concurso público, a pessoa não fez a parte. Então, a pessoa olha e fala, passa pelo que ela passou, e aí vai abrir uma possibilidade. Então, muitas vezes eu falo, o benefício do concurso público, ele é antes da nomeação. O resultado do concurso é muito antes. Mesmo que você não tenha sido aprovado, você vai estudar, você vai aprender. O próprio Silas, né, que é que me mandou mensagem falando que ela tinha sido nomeada, né? E aí me avisou lá no meu WhatsApp. Ele trabalha com a gente, ele é eletricista e tudo que faz aqui de parte elétrica eu chamo ele na minha casa, no rancho, enfim. E ele que sempre faz para mim. E eu percebi o Silas, quando ele começou a trabalhar, era com o pai dele, o seu Juvenal. E o dia que ele falou que estudar para concurso público, eu vi o pai dele desconfiar. Mas você nunca gostou de estudar? Por que você vai estudar e tal? Então eu vi a descrença ali do pai dele e ele está aprovado, está aguardando também para ser nomeado no concurso, mas ele ainda não tomou posse. Mas eu converso com o Silas hoje, é outro rapaz. A confiança dele, como é que ele faz? A esposa dele trabalha aqui também. Então, assim, mas a confiança dele, o jeito que ele negocia, sei lá, o jeito que ele põe preço, precifica quando ele vai conversar com o cliente, a mensagem que ele manda no WhatsApp pro cliente... Já mudou. Já é diferente, porque ele aprendeu português, ele evoluiu, ele esforçou, ele já tem uma chancela, a confiança, né? Então, muita gente que está na dúvida aí, dependendo se você vai ser aprovado ou não, se esforçar por algo inteiramente, com convicção, com fé e com determinação, independente de você colher o resultado ou não, vai mudar a sua vida. Vai. E assim, aí estar preparado para a sorte, né? Porque eles falam que tem que ter sorte para você passar, tem que ter sorte. Tem que ter sorte mesmo. Porque você tem que estar bem, tem que estar saudável para ir lá fazer sua prova. Dia. Tem que estar bem, emocionalmente também, porque talvez você está fazendo uma preparação muito boa, mas às vezes emocionalmente você não está bem. E talvez você não consiga obter aquele resultado. Então, eu acho que assim, você tem que estar preparado para a sua sorte. Sim. A Lorena, quando me convidou quando ela me chamou, falou comigo para gravar o vídeo, contando como é que tinha sido a minha aprovação, foi assim, olha, para você ver como é que são as coisas. Eu estava trabalhando numa plantação de feijão, arrancando feijão, e ela passou o contato da pessoa que ia entrar em contato comigo. Marcel. E eu não estava tendo tempo para gravar o vídeo, que ele falou comigo, grava de dia, com sol. Só que eu chegava em casa, eu estava muito cansada. E assim, eu tinha minhas outras coisas para fazer e eu não estava tendo tempo de gravar esse vídeo. Aí, de vez em quando, ele me perguntava, gravou o vídeo? Aí, no dia que eu gravei o vídeo, olha o que aconteceu. Aí eu já estava trabalhando na plantação de
Tiricas, eu caí um tombo de moto. Na hora que a gente estava indo, eu e a minha amiga que estava na minha garupa. Eu caí um tombo de moto e voltei para casa. Falei, vamos embora, não vai trabalhar. Não vou trabalhar hoje não, porque a moto não estava muito boa. Aí voltei para casa. Tomei um banho, que eu tinha sujado de barro. Tomei um banho e fui... E falei assim, vou gravar esse vídeo. Botei meus meninos para assistir televisão. Depois do tombo de moto. Depois do tombo de moto. Tomei um banho e falei assim, eu vou gravar esse vídeo. Porque a minha mãe, assim, tudo... Faz, Micaela, tudo. Assim, eu vou gravar esse vídeo. Aí gravei o vídeo nesse dia que eu caí de moto, né? Aí passou uns dias, choveu muito e eu fiquei com medo de cair de novo. Nesse dia que eu não fui porque tinha chovido, a Lorena entrou em contato comigo de novo. E se eu estivesse lá nessa plantação... Eu não ia conseguir falar. Não ia conseguir falar comigo, porque lá é muito ruim de sinal, era muito ruim de sinal de telefone. Então, assim, é estar preparado para a sorte. Aconteceu, assim, a sorte de... Assim, não é sorte passar no concurso, mas, assim, eu consegui passar no concurso. Foi tudo. Assim, parece que as coisas foram encaminhando, sabe? E eu acho assim, eu tenho muito isso na minha vida. Eu acho que tudo tem um sentido. Você está passando, às vezes, por alguma coisa, mas, às vezes, vai ter alguma coisinha ali na frente que você vai olhar para trás e você vai conseguir perceber que aquilo ali, o porquê que aquilo ali aconteceu, sabe? Eu tenho muito isso. Muito massa. E só uma curiosidade. Como que era a sua rotina diária? Porque isso é uma coisa que todo mundo quer saber, ainda mais que você tinha uma rotina bem difícil. Como que você se organizava? Normalmente você estudava que hora? Tinha um horário fixo? Não tinha? Eu costumava estudar, assim, um pouco de manhã. Você acorda que horas? Você acordava que horas? Na época, 6 horas, mais ou menos. Eu não acordava tão tarde, porque como eu estava trabalhando no IBGE, eu podia ir no horário que eu... Melhor para você. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu fazia minha produção, né? Assim, porque é um pouco por produção. Você tem que passar em tantas casas, você recebe tanto. Se você passar em poucas, você vai demorar mais tempo para receber e vai receber menos. Então, eu também estava precisando do dinheiro. E, assim, eu falei, quando eu saía de casa, eu saía para trabalhar, sabe? Mas é até engraçado, quando eu saía de casa para ir trabalhar também, durante o percurso de moto, eu ia pensando naquilo que eu tinha estudado, sabe? E aí eu estudava de manhã cedo, levantava de manhã, estudava, fazia a revisão do dia anterior, a D2, a revisão D2, estudava um pouco. Às vezes dava para me estudar 1 hora, às vezes não dava, porque a Ayla estava petitinha. Acordar antes do combinado? Acordava antes do combinado. E depois, quando eu chegava do IBGE, aí eu voltava, fazia mais alguma coisa dentro de casa e estudava de novo. Aí estudava, fazia minhas revisões. E assim, eu fui seguindo. E também usava todo o tempo, assim. Eu usei muito, porque eu acho que, assim, no longo prazo pode até ser que fique cansativo. Mas durante o tempo que eu estava estudando, foram só 2 meses, né? Então, eu tinha só aqueles 2 meses para me estudar. Então, eu via a aula o tempo todo. O tempo todo eu via a aula. E, assim, não é ouvir aquela aula, porque eu já tentei isso depois, não é que ouvir aquela aula disperso. Eu não entendi alguma coisa que o professor falava, eu voltava de novo. Falei assim, eu tenho que aproveitar esse tempo, inclusive esse tempo, que assim, não é um estudo muito ativo, é um estudo mais passivo. Tempo extra ocupado. Mas eu sempre, quando eu sentava para estudar, eu já tinha um entendimento mais fácil daquilo ali que eu estava estudando, que nem eu já falei, né? Sim. Então, eu estudava de manhã cedo, às vezes antes de trabalhar, trabalhava, voltava para casa, cuidava das minhas coisas enquanto assistia a aula, e depois eu sentava para estudar de novo. E fazia a revisão de noite. A revisão D1. A D1. E você estudava pelo circuito loop? Você marcava ali as horas? Pelo circuito loop. Marcava a hora que eu começava, marcava a hora que eu parava. Manda foto pra gente do seu circuito loop. Você tem ele Não, ainda? acho que eu não tenho mais, não. Ah, não. Tem que ser mais apegado. Eu tenho até hoje. Aí, outro dia, eu andei fazendo uma limpeza nos papéis e eu acabei jogando fora, sabe? Tá, mas você controlava ali. Controlava o tempo. Mas esse tempo que você ouvia a aula em... Não colocava. Não, eu também não colocava. Não colocava, porque eu achava que era um estudo meio sem vergonha, sabe? Mas não é. Eu classifico o estudo em 3 categorias. Estudo A, B e C. O estudo A é esse que você está sentado no seu local de estudo, com material, está concentrado, melhores cenários. O estudo que eu falo que é B é quando você eventualmente ou não está no local ideal ou já está muito cansado. Então, as últimas horas minhas de estudo, normalmente já é uma hora um pouco mais fracas de estudo. Então, eu classifico como hora B de estudo. E tem a hora C, que é quando você nem está no local ideal e nem está concentrado. Então, por exemplo, você vai ao médico, essa semana mesmo eu fui ao médico, aí eu levo o material às vezes para estar estudando,
E, claro, eu não estou muito concentrado, porque às vezes tem uma TV ligada, tem alguém conversando, você está esperando ser chamado e tal, e não é o local ideal nem de longe, né, no consultório. Mas vai ajudando. Ajuda ali, às vezes você está ouvindo uma aula, você coloca um foninho, ouve a aula, e querendo ou não, eu acho que o concurseiro que tem muitas horas C, eu valorizo muito, porque eu sinto que é quem está realmente engajado em passar. Porque, tipo assim, era uma hora que ele tá na academia, ele tá fazendo caminhada, ele tá limpando a casa, ele tá ouvindo aula. Então, e essa hora C, ela é aquele mínimo que faz a diferença, assim. Direito constitucional, o que eu fazia? Eu tinha pouco tempo. Eu escutava a aula de direito constitucional e pegava a Constituição e pela aula que o professor falava, era professora na época, a professora Viviane. A Viviane. Isso, era a professora Viviane. Eu tentava pegar a Constituição e, tipo assim, fazendo anotações nela, sabe? Com aquele tempo que eu tinha ouvido a aula. Sim. Eu tentava usar aquele tempo para poder anotar, fazer anotações, porque quem nunca estudou para concurso, nunca conviveu com ninguém que estuda, é muito complicado aprender a estudar a lei. Eu, assim, tinha muita dificuldade. Tinha palavras que eu sempre que eu estudava, eu não sabia o significado, eu corria lá e procurava o significado. Aí, assim, eu já anotava aquele significado daquela palavra ou de uma expressão, eu sempre anotava na apostila. Na apostila, não, na Constituição mesmo. Porque foi a Constituição. Eu sempre anotava. Na época dela não tinha material impresso? Não tinha apostila. Não tinha. Tinha, só que ela entrou no pós-edital, aí não teve. Pós-edital era só o material digital, né? Isso, era só material digital. É que a apostila nessa hora ajuda, porque você vai lá e anota. Né? No artigo, grifa e tal. Legal. Muito bom, muito boa a sua história. Muito legal poder trazer você aqui. Veio de longe, quase 8 horas de viagem? Foi quase. Porque choveu muito no caminho, então acabou que ficou... Então veio de longe. Tá, a Micaela veio de longe pra você vir aqui agora e dar um like, né? Por favor, gente, não é possível você não dar um like. Manda pros coleguinhas, a galera que tá estudando para concurso público. Com certeza vai ser uma história que vai inspirar muita gente, né? Caiu de moto, fazia faxina, teve filho... E a mãe ficou doente. Aconteceu vários elementos aí que deixaram a sua história ainda mais rica, né? Para quem... Eu já sabia um pouco da história, mas é óbvio que detalhe a gente vai conhecendo agora. E foi muito legal te receber aqui, né? Muito bom receber quem é gente normal, né? Como ela fala, gente com histórias normais que acabam sendo mais extraordinárias na hora de contar. Parabéns. E assim, queria te agradecer por estar aqui com a gente também. Não só hoje no podcast, mas como tutor, os alunos gostam muito de você. Eu recebo muito feedback positivo seu. Ai, que bom. E ela está sempre lá. A gente tem um grupo, né? E ela está sempre pergunta direto para mim quando tem dúvida. Então, assim, a sua contribuição aqui está sendo muito valiosa para a gente, para os alunos. Nas lives também, né? Nas mentorias aí que a gente faz, a gente vê nos comentários lá no chat eles agradecendo você. Então, fica aqui, né, nosso agradecimento também pelo trabalho que você está fazendo. Com os alunos. O agradecimento também é meu, por vocês terem me convidado para trabalhar. Assim, eu nunca imaginei. Assim, eu não tenho o que falar, sabe? É só agradecimento. Porque, além de tudo, eu ainda estou tendo mais oportunidade de estudar ainda. E assim, eu tô virando uma apaixonada por concurso, sabe? Por cargos, por concurso, por ler edital, por tentar ajudar aluno, sabe? A conseguir aquilo que ele também tá querendo, sabe? Eu tô ficando... Nossa, é muito bom. A gente aprende muito, né? Na sua jornada ainda acaba aprendendo. Como tutora, eu ainda tô aprendendo mais ainda, sabe? É muito bom. Porque aí a gente começa... Nossa, isso aqui eu não sabia. E aí você vai lá, você pesquisa... um edital, você aprende a ver um edital que às vezes você não tinha, né? O costume, o hábito. Exato. Legal. É muito legal. Muito bom. Então é isso. Se vocês gostaram do episódio, vocês já sabem, tem o botão curtir, se inscrever aqui. A gente tem a meta de bater 100 mil inscritos aqui no Brabocast, tá? Caminhando para isso. Eu não sei quando você tá vendo isso aqui, quanto tem, mas já se inscreve aí para somar mais um novo aprovado, né? Que é o perfil que a gente quer trazer aqui, pessoas comuns, mas com mentalidade extraordinária e que realmente conseguem resultado. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até mais.